Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Meu nome é Raul Correia e está começando mais um Descomplicando a Espiritualidade. E hoje falaremos de um tema muito legal, a reencarnação. Eu considero um tema extremamente relevante, porque ele pauta um acontecimento muito coerente dentro da filosofia, dentro da nossa perspectiva de vida. Ele é quase perceptível se a gente parar para analisar. Mas primeiro vamos definir o que seria a reencarnação. Se eu fosse definir a reencarnação, seria dizer que nós, como seres espirituais, retornamos ao plano físico de tempos em tempos. Muito bem, vamos desmiuçar um pouco mais isso aqui. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas dizem que nós temos alma ou que nós temos espírito, mas a gente não tem, a gente é. Dito isso, é apenas uma divergência de semântica, onde alguns consideram que alma é o espírito encarnado e quando ele desencarna, retorna a espírito. Ok? Tanto faz isso aqui. Muito bem. Se partirmos do princípio de que somos espírito em matéria, em corpo físico, podemos dizer que, em essência, nós somos seres imortais, certo? Como seres imortais, não seria incoerência a gente vir aqui, viver um curto período de tempo, vamos colocar aqui 80 anos, e morrer? Dentro de toda a imortalidade, a gente ser criado por um Deus, viver num planeta, passar por algumas mazelas, experiências ruins, dores, tristeza, não só isso, muita felicidade também. Porém, passar por tanta coisa difícil, morrer e acabou. E dentro desse período de 80 anos, 70, 50, 30, tanto faz o tempo que se vive, a gente ser julgado por aquilo e viver em eterno sofrimento, em eterno prazer no céu, né, ou no inferno, enfim, não seria muita incoerência isso? Qual seria o propósito de uma única vida? Não faz muito sentido. Se lembrarmos de que Deus é justo, bom, inteligente e poderoso, não faz sentido passarmos por situações tão ruins, muitas vezes resultando em morte e sofrimento, pelo simples acaso, ou porque Deus é sádico. Deus não é sádico, não. As coisas precisam fazer sentido, não é? Por isso que tem tanta gente que não acredita em Deus, ou tem mesmo raiva de Deus por ver pessoas passando por situações tão difíceis, normalmente pessoas boas, crianças, ou até mesmo nações desoladas por doença e pobreza. Que Deus é esse que permite tudo isso? Sendo assim, a reencarnação é uma forma simples de enxergar além do véu. Vamos lá. Se a gente observar as pessoas de forma simples e analítica, o que define a personalidade do ser? A forma como ele é criado, o ambiente em que vive, a cultura que ele é exposto. Sim, tudo isso define personalidade. Mas e o caráter? Caráter é algo do qual um indivíduo, de certa forma, já vem de fábrica. Alguns seres vêm já com um ímpeto específico. Por que disso? Outra coisa que é característica inata para a gente avaliar são os dons. Algumas pessoas possuem habilidades inatas, facilidades de certos assuntos, que quando observamos rapidamente a gente chama de dom. O dom da fala, o dom da música, dons artísticos, dons manuais. A lista é longa. Uma outra observação que a gente pode fazer para avaliar são quando a gente olha dois gêmeos univitelinos. Eles possuem a mesma carga genética, o mesmo corpo, tudo praticamente igual. Os mesmos pais, são expostos às mesmas culturas, à mesma educação, ao mesmo ambiente, e ainda assim são completamente diferentes. O que define isso? O que está fora ou o que está dentro? O psicólogo Carl Jung já costumava dizer que os seres carregam em si uma bagagem intrínseca em sua psique, algo do inconsciente coletivo. Se a gente traduzir isso para uma linguagem espiritualista, estamos falando que cada indivíduo é singular e que trazem consigo a consciência vinda de outro plano, do plano astral. No dia a dia também podemos avaliar alguns sintomas de que somos seres espirituais e possuímos uma consciência intuitiva. Quem aqui já bateu o olho em alguém e sentiu uma coisa diferente? Seja ela ruim ou excelente. Uma conexão profunda, um ódio aterrorizante. Todos nós. Isso significa o quê? Vem do acaso? Não. Vem de uma longa jornada que cruzamos outrora. Trazemos conosco as facilidades e dificuldades de entender certas coisas. Trazemos conosco sonhos, anseios, desejos, vontades. Trazemos medo, trazemos traumas, dificuldades emocionais. Muita gente passa por situações semelhantes e trazem respostas completamente diferentes. Ou seja,
Somos seres singulares por razões que vão totalmente além da biologia. Está no âmbito espiritual. Então, a partir de agora, vamos seguir em frente com concordância de que a reencarnação é plausível? Muito bem. Agora que a gente já considera a reencarnação plausível, virão novos questionamentos. Como ela funciona? É Deus que define tudo? Por que eu não vim rico ou muito bonito? Vários questionamentos irão surgir na sua mente. Eu não tenho o poder de saber quais serão. Vou tentar elencar aqui a maioria das razões, mas se surgirem dúvidas, por favor, coloquem aqui nos comentários que eu responderei cada um deles. E se sua dúvida for muito interessante, eu faço um vídeo novo respondendo. Vou tentar ser simples. Eu elenquei algumas perguntas de sugestões de amigos e eu vou tentar criar uma linha de raciocínio levantando cada uma delas. Eu vou usar bastante conceito do kardecismo aqui, mas sem limitações, que a gente vai explorar um pouquinho além, de uma forma e um olhar um pouquinho mais filosófico. A primeira pergunta básica seria: por que reencarnar? E a resposta é bem simples. Para aprender, para que o espírito consiga aprender. Pera, como assim? A gente é criado vazio e com as experiências vamos adquirindo inteligência e despertando para nossa essência primária, que é Deus, nos reconectando com o todo e voltando para a fonte criadora. Para quê? Mas por que isso? Não cabe agora falar. Vamos nos ater ao básico primeiro, que já é complexo demais para o nosso momento evolutivo. Então, é mais ou menos assim. Passamos por diferentes reinos aqui neste planeta: o mineral, o vegetal, o animal e, por último, o hominal. E em cada estágio, adquirimos, além de energia, aprendizados que a gente carrega de forma inconsciente. Por exemplo, no reino mineral, aprendemos a nos conectar com o planeta, com a natureza e fazer parte do todo. No vegetal, a gente adquire um corpo um pouquinho mais complexo. Com a conexão da natureza adquirida no reino mineral e com um corpo mais complexo do reino vegetal, aprendemos a equilibrar esse corpo físico, a fazer a homeostase para ter durabilidade. Já quando partimos para o reino animal, já somos conectados com a natureza, já conseguimos fazer as funções autônomas do corpo sem precisar pensar, e aí é nessa etapa que a gente começa a entender um pouco mais o nosso corpo físico, vamos despertando devagarinho para a coletividade e vamos criando aqui ímpeto de sobrevivência, que são as nossas funções primitivas de se alimentar, fazer necessidades fisiológicas. E conforme a gente passa por diferentes espécies animais, a gente vai adquirindo experiências diferentes. Então, experiências de coletividade, experiências de sobrevivência. Por fim, quando chegamos no reino hominal, já trazemos toda essa bagagem e experiência, podemos exercer o papel de seres humanos, que é o papel de manifestação. Temos a inteligência à nossa disposição. Utilizamos isso? Pouquíssimo. Por isso precisamos voltar e voltar e voltar. Mas por que a gente não lembra, então, das encarnações passadas? Porque ainda somos muito imaturos e burrinhos. Sério, ainda não temos maturidade para ver além do véu. Tem gente que guarda rancor de décadas atrás. Quem dirá se conseguisse lembrar de outras vidas? Iria viver emburrado se soubesse que convive com as pessoas que fizeram mal para ele em outras vidas. Simplesmente não dá, galera. O teatro da vida é criado para quebrar essa barreira, que muitas vezes não é fácil, mas ele vai se diluindo com o tempo e os laços de amor vão sendo criados com as pessoas que outrora a gente odiou. Mas a gente precisa querer também. Querem uma dica de ouro aqui? Queiram o bem de todos à sua volta. Isso facilita muito o processo. E quando a raiva, a inveja, o rancor bater, orem, peçam que auxiliem para transmutar esse sentimento para algo bom. Lembrem-se, estamos aqui para resgatar com o outro e com vocês mesmos. Aí vocês podem estar se perguntando nesse momento, por que não aprendemos do outro lado? Precisamos vir para o plano físico sempre? É que assim, quando a gente está aqui no plano físico, a gente está limitado. E o que isso tem a ver? Tudo. Perdemos parcialmente nossa memória e nossa natureza espiritual está muito limitada, confinada dentro do corpo físico. Então a gente acaba não captando as questões do plano espiritual. A gente fica isolado, só nós, com nós mesmos. E isso nos deixa à mercê do nosso ímpeto mediante as experiências que vivemos na Terra. Sabe por quê? Porque com isso, o mérito das atitudes tomadas são nossos. Assim, adquirimos aprendizados e isso se soma de vida em vida. Podemos dizer então que reencarnar é progredir. Aí perguntaram para mim assim: mas a reencarnação e o destino se correlacionam? E eu gosto de dizer que o destino ele é mais simples do que se imagina. Não é predestinação, não é algo pesado. O destino de todos os seres é simples: progredir. Fim. Os meios para o tal do progresso
Aí sim, ele varia de acordo com cada um. O que cada um veio fazer aqui para aprender e resgatar suas questões, isso é único. Sempre vamos seguir nosso destino? Não. Às vezes nos desviamos um pouquinho do caminho e não nos atentamos aos sinais de desvio. Vamos morrendo aos poucos sempre que fazemos isso. Literalmente, tá, galera? É sofrimento irmos contra aquilo que planejamos. Ah, então quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio? Claro que sim, e podemos fazer o que bem entendermos, mas nós mesmos criamos travas para nos colocar no caminho de novo. Quer um exemplo? Todo mundo passa por isso. Quando as coisas acontecem de forma leve, tudo começa a dar certo e as coisas se encaixam. A gente se sente bem, e isso é estar no fluxo do destino, sem questionar, só realizar, ter fé. E quem julga o nosso retorno? Somos nós mesmos, quando temos um certo grau de evolução, mas tudo sempre mapeado pelos nossos mentores e o aval final é dado por eles. Eles que desenham aquilo que estamos preparados para acatar. Às vezes, é apenas 3% daquilo tudo que a gente queria planejar para nós. Mas olha só, foram apenas 3% de progresso naquele momento encarnatório. Mais lento, mais rápido, não faz diferença. O tempo não existe, lembra? Somos infinitos. E aí eu tenho um grande amigo que sempre pergunta, mas por que que eu não vim rico? É simples. Quando a gente está no plano espiritual, a gente perde um pouquinho a referência do que é físico. A gente não tem sexo, a gente não tem apego ao material. Então, quando a gente está planejando, dificilmente a gente leva certas coisas em consideração, porque a gente precisa estar num certo grau evolutivo para conseguir determinar situações. E a gente foca muito mais em experiências do que coisas, porque não é da natureza espiritual focar naquilo que não lhe cabe. E aí, quando voltamos para o plano físico, voltamos designados por afinidade e vibração, e necessidade de um núcleo familiar. E daí desabrocham todas as lições. Tá, Raul, tô começando a entender, mas me diz aí, não quero mais reencarnar. Posso ficar por lá? Ah, eu costumava pensar assim também. Lá é tão mais legal, não é? Nem sempre, né? Também depende da consciência de cada um. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Às vezes falamos isso, né? Ai, que saco, não volto mais. Mas quando a gente está do outro lado, a gente aprende tanta coisa, a gente evolui, a gente lembra das pessoas, lembra de situações, e aí a gente quer voltar e colocar tudo isso em prática. Como assim em prática? Ainda somos muito imaturos, galera. Sério. Aí precisamos ainda de certas didáticas. Uma delas é estudar, aprender o conceito e depois vir colocar em prática na escola, que é a vida. Tá, Raul, mas e quando será a nossa última encarnação? Nossa, a gente tem uma necessidade e limitação de colocar fim a tudo, né? Não existe começo e não existe fim. É uma constância. Às vezes é difícil quebrar esse pensamento, mas lembra da nossa natureza espiritual. Ela é infinita, assim como Deus. Logo, o tempo não cabe. Começo, fim, não existem. Mas eu vou ser um pouco mais prático. Imagina você estar tinindo, lapidado e mostrando cristalzinho que você é. E aí você para de vir encarnado para cá. E aí lhe surgem algumas opções. Dentre elas é, você quer seguir o seu progresso em uma outra escola, ou seja, num outro planeta mais evoluído, ou você prefere ficar por aqui e assistenciar os seus irmãos que ainda não estão no mesmo padrão que você. E nessa fase, galera, você já tem um vínculo com tanta gente, você tem tanto amor, tem uma consciência de que você e todos fazem parte de uma coisa só. E aí muitos dedicam-se a ficar e auxiliar os irmãos. Alguns ainda vão fazer estágios em outros planetas e depois eles voltam com uma carga evolutiva maior para poder auxiliar os amigos. É bem interessante, mas o que eu posso dizer é, não acaba. É um ciclo de infinitas etapas. E aí meu amigo me perguntou assim: o que acontece numa vida reflete na outra? Sim, totalmente. Se aprendemos algo em uma vida, a gente traz essa bagagem na próxima inconscientemente. Mas por que temos esse inconsciente, né? Porque nosso cérebro é muito limitado para nossa consciência espiritual. O cérebro humano é apenas um pequeno processador. Ele não consegue processar rapidamente os milhares e milhares de terabytes que temos de informação vinda de tantas vidas, já que somos infinitos. Então, grande parte dessa informação fica na nuvem, e quando precisamos, a gente acessa essa nuvem. Tudo inconsciente. O nosso consciente é o cérebro, então a gente tem consciência do corpo físico e de tudo que a gente aprende naquele momento, no hoje presente daquele espírito. Já tudo que ele já aprendeu, foi e adquiriu, está no inconsciente dele, na nuvem. E essa informação vai sendo passada de tempos em tempos. Por isso, às vezes, a gente tem a impressão de já ter ido a algum lugar, visto alguma pessoa, conhecido alguém, sente sentimentos, sem muito bem entender o porquê. Porque essas impressões estão aqui, nas nuvens. E aí eu já vou ligar isso aqui com um outro questionamento.
Os ciclos se repetem de encarnações para encarnações? Sim, sempre que não fixamos o aprendizado, tendemos a repeti-lo. Ó, mas não precisamos ir tão longe não de encarnações. Isso acontece o tempo todo, na mesma encarnação. A gente passa por uma situação, seja ela no trabalho, na família, no relacionamento, numa amizade, e aí tomamos na cabeça, sofremos, ficamos mal, aí depois a gente rompe aquilo, melhora o ânimo e a gente segue em frente. Eu vou simplificar isso numa relação. Muitas vezes a gente passa por uma relação muito doída, tóxica, problemática, e aí terminamos aquela relação de forma doída, o rompimento normalmente é trágico, a gente fica ali reverberando um tempo aquele sentimento, e quando a gente finalmente se desvincula daquilo e a gente parte para uma próxima relação, essa relação muitas vezes pode estar associada com os mesmos traumas. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a lição. Se a gente não aprendeu a lição, a gente tende a cometer os mesmos erros. Eu costumo dizer que revivemos os mesmos erros, só mudamos de CPF. Se você está nessa fase de começar a perceber a repetição de padrões de erros que você comete, para um pouquinho, respira e não culpa o outro. Eles são problemáticos, sim, mas você também é. Então recolha-se e observe por que você está cometendo estes mesmos erros. Aí, de repente, entendendo esses mecanismos, você evolui e não repete mais o mesmo padrão. Ah, e sobre isso, galera, façam terapia, tenham coragem, ajuda bastante. E se a nossa vida é interrompida antes da hora? O que acontece? Todos os envolvidos lamentam muito quando isso acontece. Voltamos para o plano espiritual e esperamos a melhor oportunidade para retorno. Mas assim, galera, o pessoal lá no astral, eles já conseguem prever muita coisa, tá? A gente já vem com um quanto energético programado para ter um período de vida estabelecido, o que a gente chama de energia vital. Mas conforme a gente vai vivendo, adquirindo vícios e hábitos não tão bacanas, a gente vai diminuindo esse tempo progressivamente. Por exemplo, fulano veio com uma programação para viver 87 anos no planeta se ela não fumar. Dito e feito, a dita cuja aprende este hábito, começa a fumar, e isso vai lhe custar cerca de uns 13 anos de vida, a menos. Um tempo significativo sem que ela possa executar aquilo que lhe cabia naquela fase da vida. Ser apoio familiar, ser um belo exemplo, ser fofinha e despertar amor nos seus próximos. Enfim, essas coisas acontecem, elas já são mapeadas. Dependendo do que fazemos, a gente prejudica muito o nosso corpo espiritual também. E aí, às vezes, a gente carrega uma mazela de uma vida para outra. Chegamos aqui cheios de alergia, problemas respiratórios, etc. E aí, quando a gente chega nesse momento atual e a gente vê alguém com um problema muito sério, a gente fica super triste. Mas entenda, esse processo de doença é uma depuração do corpo espiritual para o corpo físico. É um processo de cura. Não é para prejudicar, é apenas uma limpeza. E não é punição, é apenas uma consequência. Percebam aqui que a gente não usa o termo mais punição, não é negativo, é uma forma de limpar. Muitos problemas não conseguimos resolver especificamente no plano astral. Por quê? Porque demanda muito tempo e esforço, e muitas vezes isso carrega certos aprendizados que possamos verificar aqui na Terra com o tempo. Galera, as coisas são muito minuciosas, não é uma bagunça não. Eles observam milhares de coisas. Se todo mundo tivesse consciência da reencarnação como lei universal, faremos o nosso melhor para ajudar os outros e para melhorar o mundo. Afinal, todo mundo vai retornar para cá. Quanto melhor o mundo for, menos sofrimento a gente vai ter. Quer um exemplo? Se você foi um ser muito complexo e causou muito mal para muita gente, roubou todo mundo, você vai adquirir a consciência das suas atitudes, muito provavelmente retornando pobre, passando por perrengue, para entender que as atitudes anteriores podem fazer o outro sofrer, causando em sua própria pele. Muito bem, mas e se o nosso mundo fosse equilibrado e não houvesse mais pobreza? O que ia acontecer com esse irmão problemático? Muito provavelmente ele ia ser convidado para viver essa experiência em um planeta um pouco menos evoluído que o nosso. Ou, se por mérito de outras vidas ele tivesse, iria entrar em uma família de ambiente incrível, amoroso, que iria acolhê-lo para evoluir. Percebe como tudo isso é interligado? Desmatamento e destruição da fauna e flora. Voltamos como indígenas, que sofrem pelos problemas ambientais. E isso me leva à próxima questão. Isso tudo é nosso karma? Karma é um termo difundido pelo budismo e o hinduísmo. Significa, na verdade, força, movimentação, ação. Ou seja, as pessoas falam que você sofre consequência das suas ações. Logo, significa que você colhe aquilo que planta. Então, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente entende por que o mundo está dessa forma. Ainda precisamos passar por certos sofrimentos. Mas isso significa que só aprendemos pela dor? Não, de jeito nenhum. Mas são poucas as pessoas que enxergam isso. E sabe quem te julga verdadeiramente quando você morre?
você mesmo. Quando você assimila tudo que realmente você fez naquele processo encarnatório, você começa a entrar em looping, você começa a entender, e aí vai vir na sua consciência de outras vidas, e aí você vem com aquele ânimo e energia e vontade de tornar e retomar, aprender e resolver as coisas que você errou. Mas é preciso tempo para o espírito absorver as lições e suas necessidades de aprendizado. Só aí ele estará apto para evoluir. E aí a gente vê algum tipo de aprendizado. Por exemplo, você fez mal para muita gente. Você prefere voltar e sofrer como você causou para aprender na pele aquilo que você fez as pessoas sofrerem? Ou você prefere voltar em uma outra roupagem e auxiliar populações em sofrimento? Percebe? Tudo é perspectiva. A gente tem o poder e o cognitivo para aprender fora da dor. No entanto, a dor ainda é a professora mais severa e mais eficiente para a gente. Bom, galera, este era um pouquinho do que eu queria falar sobre reencarnação. Espero que tenha sido proveitoso e isso amplie um pouquinho o olhar de vocês para si mesmos e para o próximo e para o mundo. Percebam que estamos todos conectados e quando a gente causa algo ruim, a gente vai colher aquilo de alguma forma. Vamos cuidar da nossa morada, a gente ainda vai voltar muitas vezes. Vamos cuidar mais do próximo. Quanto mais cura a gente espalhar, menos dor a gente vai enfrentar. Percebem? Está tudo conectado. É lindo, né? É isso, galera. Fiquem bem. Um grande beijo. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Se inscrevam no canal. Mandem para os amigos que vocês acharem interessante essa reflexão. E é isso aí. Um abraço.